Alô, galera do Ritmo Cristão. A gente está aqui com a pastora Sara Shiva, ela que é uma benção, que tem um trabalho maravilhoso, está passando por todo o Brasil, abençoando, santificando, ajudando os casais, né, as pregações nas igrejas e também as mulheres solteiras. Ela tem um trabalho lindo. Bem-vinda, pastora, aos Estados Unidos. Obrigada. Foi uma luta para chegar aqui. Eu resisti um pouquinho, mas obedeci. Aleluia. Amém, amém, pastora. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você que eu fiquei muito curiosa quando eu estava pesquisando sobre sua vida. Eu percebi que você faz muito trabalho com os crentes, com os evangelhos, as pessoas dentro da igreja. E acontece que vários pastores e várias igrejas procuram fazer trabalhos para pessoas de fora, para poder trazer pessoas para dentro. O que fez assim você falar, não, é dentro da igreja que eu quero trabalhar? Na verdade, eu não escolhi isso. Eu fui direcionada pelo Senhor. Assim, eu comecei a ministrar sempre evangelístico no começo do meu ministério. Eu dava meu testemunho de uma forma evangelística. E aí, quando eu começava a pregar dentro do testemunho, virava um pregamunho. E aí, de repente, Deus começava a operar cura nos crentes. E o Espírito Santo começava a falar comigo em casa. E aí eu ia ministrar novamente, até que começaram a surgir os convites para eu pregar para a igreja. E aí Deus começou a direcionar o meu trabalho por causa dos frutos, por causa da mudança de vida, né, nas pessoas. Os próprios crentes vinham testemunhar, olha, eu sou crente há 20 anos e com aquela pregação eu mudei uma conduta de 20 anos errada que eu nunca consegui mudar. E eu comecei a entender, com as confirmações através das vidas, que realmente eu tinha que trabalhar com a edificação da igreja e não com o evangelismo. Uma outra coisa também, eu quando fazia evento evangelístico, sempre eu tinha depois testemunhos ruins. Por quê? Porque eu fazia um evento evangelístico, mas não fazia de edificação. A igreja não estava forte o suficiente para segurar e consolidar aqueles novos convertidos e as pessoas se perdiam. Então eu percebi que primeiro eu tinha que fazer um trabalho de consolidação. Até porque o evangelismo na minha vida, ele é um estilo de vida. Eu esbarro numa pessoa e evangelizo. Eu encontro qualquer pessoa na rua, ou entro num local para comprar algo, eu evangelizo. Eu entro no elevador com uma pessoa, se a pessoa falar comigo, eu evangelizo. É um estilo de vida, né? Então, o evangelismo é uma coisa tão natural para mim. E Deus realmente determinou e eu estou só obedecendo. Amém. Falando em edificação, eu fui parte, apesar de ser rainha, eu fui parte do culto das princesas, que foi uma bênção. E para te falar a verdade, verdadeira, como rainha, me fez ir para casa e valorizar o que eu tenho. Se você sabe o que eu estou dizendo. Então, eu queria saber assim, para quem nunca participou de um culto, um culto desse para as princesas, você pode resumir em poucas palavras, assim, mais ou menos o que a mulher pode se esperar desse ministério? Olha, o culto das princesas, ele é como se fosse a sobremesa do meu ministério. Digamos que o prato principal é o trabalho de santificação. E o trabalho de santificação é um congresso de 4 ministrações no nível 1, 4 ministrações no nível 2 para a família. Então, homens, mulheres, jovens, crianças, todos estão convidados no congresso de santificação. Desse trabalho surgiu um trabalho com as mulheres solteiras, porque eu sou solteira, tenho 39 anos e sou uma solteira feliz, realizada, não acomodada, mas uma pessoa que tem uma vida boa com Jesus, que espera o cara certo encontrar eu, espero ele me encontrar feliz, resolvida. Então muitas mulheres começaram a me pedir ajuda nessa área e eu comecei a escrever um livro que eu vou publicar provavelmente no final desse ano, falando sobre como deixar de ser cachorra, que aqui disseram pra mim que essa gíria que a gente usa no Brasil, que é pra mulher vulgar, mulher fácil, é facilmente traduzido com aquela palavra slut, uma coisa assim. Mulher easy, mulher fácil. Aqui nos Estados Unidos, a gente procurou uma palavra para substituir, enfim. E como deixar de ser cachorra, se tornar uma princesa, que é a mulher valorosa, e receber o amor que tanto se deseja. E esse culto, eu não imaginava que fosse fazer tanto sucesso, a nível de popularidade. De repente, ele nem chamava culto das princesas, ele chamava culto das solteiras. De repente, as mulheres mudaram o nome do culto para culto das princesas. Pegou o nome e começamos a receber muitas mulheres que nem eram crentes, de outras religiões. Foi uma loucura, ninguém esperava. Multidões começaram a vir, como tem sido até hoje. E o lado bom desse trabalho ter ficado tão popular é que muita gente começou a ser alcançada através desse trabalho e se tornou até um trabalho evangelístico. O lado ruim é que muitas pessoas, ao verem até as matérias de televisão, a mídia dando essa importância, pensam que é brincadeira, pensam que é jogada de marketing. E, na verdade, é um trabalho muito sério,
onde eu converso com as mulheres como se elas estivessem ali na sala da minha casa comigo, ou ali sentada na beira da minha cama, no meu quarto. É uma conversa de mulher para mulher muito franca. Por isso é proibida a entrada de homens e choca algumas mulheres que não estão preparadas, mulheres muito reprimidas, se chocam. Porque a minha forma de falar dentro desse culto é muito rasgada e nós temos a abertura de ter perguntas e respostas no culto. E eu respondo rasgado, com palavras assim não muito usadas, lógico, sem perder a santidade, mas de uma forma muito aberta. Então, esse culto, ele dá uma sacudida na mulher. Ele faz a mulher solteira entender onde ela está errando, como ela deve realmente se comportar para viver uma vida como uma princesa e ser encontrada pelo príncipe. E a casada, que acabam indo muitas mulheres casadas, nesse que a gente fez aqui, tinha, vamos dizer, 70% de mulheres casadas. E as casadas, elas vêm para aprender a ajudar as solteiras, porque elas têm filhas, irmãs, sobrinhas, e também elas acabam saindo, como você falou, dando mais valor ao marido e ao casamento, parando de reclamar. Porque tem muitos casados que reclamam e não dão valor ao marido, né? É verdade. E foi muito bom para mim, que eu tenho uma menininha de 3 anos. E apesar de ainda estar muito longe para chegar na fase de... Eu fiquei pensando como eu vou ensinar ela a ser princesa. E não. Então, assim, eu acho que tanto solteiras quanto casadas podem se beneficiar desse culto para as princesas. Mas falando em princesa, você acha que pode me descrever, talvez, 3 qualidades de uma princesa? Olha, a princesa, ela é a mulher que não mendiga amor, né? É uma expressão, é uma gíria, a princesa, na verdade, né? Não existe a princesa do castelo em si. Entendendo que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, ele é uma dimensão espiritual. Jesus é o rei dos reis, nós somos filhas do rei, somos as princesas do rei. E isso é uma questão espiritual, emocional, é uma nobreza que a mulher de Deus precisa ter. A princesa, ela não mendiga amor, ela não come migalha, né? É o contrário da cachorra que a gente fala. No Brasil, essa palavra cachorra é usada para as mulheres vulgares. Só que eu mostro para as pessoas, até mesmo biblicamente, que esse tipo de mulher é aquela que come a migalha, que aceita qualquer tratamento. Né? As solteiras, muitas vezes, não têm obrigação de suportar maus tratos e suportam. E são humilhadas, maltratadas, têm sua autoestima destruída. Então, algumas características das princesas, as princesas, elas não aceitam ser maltratadas. Nós estamos falando especificamente para solteiras, né? A minha palavra para solteiras é completamente diferente da minha palavra para mulheres casadas, né? A minha palavra para solteiras é não tolere maus tratos. E a minha palavra para casada é vai para o joelho e vai orar que agora é de Deus. Então, porque tem mulheres que chegam lá e querem aplicar o que eu falo para solteiras na vida de casada. Não vai funcionar. O casamento é um juramento no altar. A partir do momento que você jurou para Deus. Se você não jurou para o homem, você precisa cumprir o juramento diante de Deus. Algumas pessoas perguntam para mim, você ainda não casou, por quê? Eu falei, porque ainda não fui encontrada por alguém, não surgiu na minha vida um amigo que eu fale, meu Deus, a gente tem tudo a ver, eu quero esse homem para sempre, eu quero jurar para Deus eternamente com esse homem enquanto eu viver. Né? Eu tenho uma amiga, Thalita Gandra, que ela fala uma frase que eu uso sempre. Se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. Então, nem amigo ele vai ser um péssimo marido. Então, o que eu aprendi? A princesa, ela é, primeiro, essa mulher que sabe se valorizar, a mulher que não come a migalha emocional. A migalha emocional o cara dá qualquer coisa, oferece qualquer carinho, de qualquer jeito, não trata ela bem, ela aceita, ela fica com ele. Ele vira pra ela e fala, não, eu quero fazer sexo com você, mas você não é casada, mas eu quero e acabou, senão eu te largo. E ela fica. Ela tá aceitando migalha. Né? A princesa, ela é uma mulher que se valoriza. Ela é uma mulher que sabe se dar o valor. Ela é uma mulher que entende o local que ela ocupa no coração de Deus. Não é melhor do que ninguém. Deus não tem filhos preferidos, mas ela sabe honrar Jesus com a vida dela, com a postura dela sentimental. Jesus morreu por você. Então você não pode aceitar migalhas. Você precisa valorizar. E como a vida sentimental é uma escolha pessoal, Deus não nos obriga. Eu sempre ensino para os solteiros. No casamento, você pode pegar sempre 2 caminhos. Deus vai abençoar os 2, né? Um caminho qual é? É você escolher por livre e espontânea vontade, decidir do jeito que você pensa, do jeito que você acha. O outro caminho qual é? Pedir a opinião de Deus sobre essa área da sua vida. Senhor, o que o Senhor acha? Me dá a tua opinião. Pai, coloca a pessoa que o Senhor acha que combina comigo. Me faça conhecer essa pessoa. Quando você pede a opinião de Deus, você pode confiar.
Porque Deus nunca erra na escolha dele. Agora, quando você decide por si só, não, eu quero e acabou, e jura no altar de Deus no momento do casamento, você depois não pode chegar e dizer, ah, agora eu mudei de ideia, não era bem isso. Não, agora é de Deus. E é o que muitas pessoas fazem, né? Então o que eu ensino às princesas? Seja inteligente, você é uma princesa, pede opinião ao teu pai celestial. Pede opinião ao rei, o rei é sábio. Diga para ele, pai, o que é que eu faço? É esse, ele combina comigo? Existe a pessoa certa. A pessoa certa é aquela que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Então Deus é fiel. Você que é filha de duas celebridades brasileiras, da música popular brasileira, Pepeu Gomes e Baby Brasil, é conhecida mundialmente no mundo secular. Você sente como cristã, como crente, uma pressão de querer, de ser santa, de mostrar para as pessoas assim que você é santa, entende? Entendo, não sinto não essa pressão. Eu, assim, na verdade, quando eu larguei o trabalho secular, eu coloquei a mão no arado e não olhei para trás. Eu tive esse ensino da minha liderança, dos meus pastores, né? O meu pastor José Antônio e a minha pastora, a esposa dele, Ludmila Feber, bastante conhecida. Eles são pessoas muito sérias em Deus, assim. E também os discipuladores que me discipularam foram pessoas muito importantes na minha vida, que me ensinaram assim, entendeu? Não me importar com o que os outros pensam, lógico. Tomar cuidado com a comunicação, com aquilo que a gente passa para os outros, não levar escândalo. Mas, lógico, você precisa ser livre, porque senão, se você está preocupado o tempo todo com o que os outros estão pensando, nem Jesus agradou a todos e recebeu muitas críticas. A gente precisa ser livre disso. Eu realmente coloquei a mão no arado e não olhei para trás. Agora, de repente, depois de um certo tempo, eu vi a mídia se interessar pela minha história, que não é uma história comum, né? Eu tenho quase 40 anos, em fevereiro de 2013 eu vou fazer 40, e eu sou uma pessoa que tem uma vida de santidade. Eu não sou casada, eu faço abstinência há muitos anos. E quando eu contei isso na mídia, mas contei porque alguém perguntou, foi uma loucura, né? Como é que você faz mais de 10 anos que você não tem vida com homem, que você não tem relações sexuais e tal? Como é que você consegue ser feliz assim? E isso veio para a mídia e se tornou uma coisa... E eu mesma falei em muitas entrevistas que eu dei no Brasil. Eu falei, gente, eu não sei por que vocês se interessam tanto por esse assunto, isso é óbvio para mim, mas com o tempo eu fui compreendendo. As pessoas da própria igreja não conseguiam viver isso, e isso para o próprio crente era impossível. Então eu entendo agora por que Deus me chamou para pregar para o crente, né? Porque eu não tendo nascido em berço evangélico, em berço cristão, eu consegui viver coisas que alguns que nasceram não conseguiram. É aquela história que está escrita em 1 Coríntios, né? Deus escolheu as coisas loucas, aqueles que não são desse mundo, né? As coisas loucas deste mundo, aqueles que não são, para envergonhar os que são. Vai entender? Eu entendo, porque eu passei por uma história bem parecida. Não foram 10 anos, mas foram alguns anos que ninguém acreditava no que eu estava passando. Deus me honrou com um marido maravilhoso. Então, vamos falar um pouco do seu material. Você está com 2 livros agora, correto? Fala pra gente. Eu tenho 2 livros lançados. Um é esse daqui, que é o primeiro livro que eu publiquei, chamado Defraudação Emocional. É um livro sobre relacionamentos e é uma revelação que eu tive do Senhor sobre esse pecado que é gerar expectativas nas pessoas. Expectativas sentimentais. A defraudação, uma das coisas mais graves que existem hoje, é quando uma pessoa permite que outra acredite que ele quer casar quando não quer. E isso é comum no mundo, mas não dentro da igreja. Só que nesse livro eu denuncio como esse pecado entrou na igreja. E como nós vemos 4 formas de defraudação acontecerem dentro da igreja, onde uma delas é cometida até por líderes, né? São 4 formas. Uma delas se chama cupido. Tem a autodefraudação, tem a sedução, tem a azaração. Eu vou explicando no livro. Mas uma delas chama-se cupido. É quando as pessoas de fora resolvem dar uma ajuda para unir um casal. Isso é um tipo de defraudação, porque gera expectativas e não podem ser supridas. E aí a gente tem histórias horrorosas de pessoas que se casaram debaixo de profetada, de pastor, e que tiveram a sua vida sentimental arrasada porque casaram errado com alguém que não conheciam ou que não amavam. E são histórias assim destruidoras, de você chorar de ouvir. Por isso esse livro é um livro que é uma denúncia para a igreja de um pecado que entrou e que está destruindo pessoas, destruindo famílias. Nós temos que remover esse pecado. O outro livro é esse, para você mostrar,
que é um livro chamado Onde Foi Que Eu Errei, que é um livro sobre criação de filhos. Esse livro aí, ele é impactante, porque é uma revelação que eu tive, porque os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor e como recuperar os filhos perdidos, por quê e como o diabo faz para pais que amam seus filhos perderem completamente o controle sobre a criação dos seus filhos. Vamos dizer que uma das receitas é não controlar, né? Controlar sem controlar. Eu explico no livro que existe um tempo do controle, que você precisa controlar por um tempo, e os pais evangélicos erram mais do que os pais do mundo. Eu mostro, por exemplo, que os pais evangélicos, eles negligenciam uma época que precisa ter controle e resolvem querer controlar o filho a partir da adolescência. E aí eles perdem os filhos. Por quê? Porque justamente na primeira fase, que eles são bem pequenininhos, que precisam de controle, os pais entregam na mão dos outros. Ah, Deus cuida dos meus filhos. Mas aí quando chega na adolescência, que é a hora deles se tornarem amigos dos filhos, companheiros, darem mais liberdade, comunicação, é a hora que eles querem reprimir os filhos. E aí são muitos erros que eu denuncio, pais que têm vida dupla, uma vida em casa, outra na igreja, os filhos veem os pais como falsos, pais que compartilham com os filhos coisas que os filhos não têm maturidade para ouvir, abrem coisas que são muito pessoais, às vezes da igreja, pais que vão disciplinar e não sabem disciplinar, ou são negligentes, ou disciplinam de forma muito exagerada. E é muito forte, vale a pena ler esse livro. É um trabalho que eu também conto a minha experiência como mãe. Eu tenho uma filha de 20 anos e que eu criei sozinha, né, sem marido. Então, ela tinha tudo para ser uma menina maluca do mundo, perdida e doida, e ela é uma bênção. Então, isso realmente é uma prova de que você não precisa ter uma família estruturada no modelo para você ser uma boa mãe ou um bom pai. O Espírito Santo pode nos ajudar e nos conduzir. Basta que a gente se esforce, que foi o que aconteceu comigo. Eu me esforcei muito, eu errei muito também, que ninguém é perfeito, ninguém, pai e mãe erra. Faz parte da natureza da gente errar. Nesse livro eu conto um dos meus erros mais graves, que é um dos erros, né, que eu denuncio, que é pais que vivem somente nos seus mundos, pais que têm a tendência ao egoísmo, que era o meu caso. Eu tinha assim, aquela coisa de ficar no meu mundo e eu quase perdi minha filha. Por quê? Porque eu fui numa certa idade que ela teve e comecei a entregar ela. Ah, não, agora ela já está mocinha, já sabe tomar banho sozinha. E quase que eu perdi minha filha. Mas graças a Deus, eu conto no livro, que Deus usou 3 mulheres ungidas para me entregar uma palavra e me fazer enxergar. Deus usa os irmãos, né? Nós precisamos uns dos outros. E ali eu enxerguei que eu estava perdendo a minha filha, corri até a minha filha, me humilhei, que é uma das coisas que eu ensino, você ter um relacionamento transparente com teus filhos e mostrar para teus filhos que você não é nada sem Jesus, né? É muito forte, vale a pena ler. E no Congresso de Santificação nível 2, eu dou uma ministração especial dentro desse tema e também tenho esse congresso desse livro chamado Congresso Pais e Filhos, que é um congresso especial só sobre relacionamento de pais e filhos. Vale a pena. Quando eu estiver por perto de você, não perca. Amém? Mas então, para quem não vem para as pregações, porque eu sei que você tem no final das pregações, isso está ali atrás para a gente poder comprar. Para quem não vem, onde essas pessoas podem comprar os materiais? Por enquanto, só está disponível em português. Eu estou agilizando para haver uma tradução para o inglês e etc. Vamos conseguir, orem por mim, porque nunca me preparei para essa exposição que eu tenho hoje a nível da mídia, eu não me preparei para isso, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Mas no meu site, na minha loja virtual, eu tenho uma loja virtual na internet, que é só você digitar www.sarashiva.com. E ali você vai achar a minha loja virtual e lá tem os 2 livros disponíveis, a gente já está entregando para fora do Brasil e também tem minha música nova, do Culto das Princesas. E em breve também o primeiro CD que eu publiquei em 2005. Eu fiquei um tempo sem fabricar ele, me dedicando mais ao lado como escritora. Mas agora eu vou voltar a fabricar o primeiro CD. E em breve os outros CDs também. Entra lá que você vai gostar. Amém. E no website a gente pode acessar o seu Facebook, a gente pode acessar o Twitter. Sim, lá tem todas as redes Seu blog. sociais, meu blog. Eu sempre estou postando alguma coisa, assim. É uma coisa que eu não me preparei realmente. Eu sempre fui uma pessoa de um ministério meio rejeitado. A minha palavra sempre foi muito de cruz, de confronto, porque é o que eu vivi, né? Não imaginava que isso fosse virar popular. Glória a Jesus. Jesus está voltando, gente. E é isso aí. Eu entro sempre, falo no Twitter, eu falo, sou eu que falo com as pessoas, tá? Sou eu que tweeto mesmo. E no Facebook também. Sou um pouco diferente.
não tenho aquela postura de artista, sou uma pessoa muito acessível. Então isso choca algumas pessoas, tá? Não se choque quando eu postar algumas coisas bem abertas lá. É você mesmo. Sou eu mesma. Pastora, obrigado por essa entrevista. Você é não posso te chamar de senhora, né? Você, porque a gente fala pastora, aí pensa. Um dia você vai ter o prazer de me chamar de senhora quando eu for casada. Ô, glória! Muito obrigada. Uma bênção. Eu que te agradeço. Obrigada mesmo. Pessoal, fiquem na paz de Jesus e tchau! As minhas necessidades sentimentais.